voltamos para o nosso estudo de língua portuguesa, que era na quarta-feira e colocamos na quinta. Então, a Pro colocou aqui dia 28, tá bem? Língua portuguesa, aprender sempre, atividade 2. O que nós vamos fazer? Vamos escrever características dos personagens do conto Chapeuzinho Vermelho. Então, aqui, o que está pedindo? Vamos lá, letra D. Escreva 5 características, adjetivos, que você gostaria de atribuir a Chapeuzinho Vermelho. Nós estudamos já, né, na aula anterior, sobre adjetivos e nós levantamos as características de algumas coisas aqui do conto. Nós levantamos, por exemplo, sobre a menina. O que são essas características mesmo? Vamos relembrar? São aqueles adjetivos que os autores usam para embelezar os seus textos ou para demonstrar como é cada personagem. Não só a parte física, mas a parte psicológica, certo? Vejam aqui, por exemplo, na menina. Ele diz que ela é linda fisicamente, alegre, adorável, já são características psicológicas a Chapeuzinho Vermelho. Bem, eu tenho certeza que vocês já fizeram, então vamos retomar aqui com a Pro. Eu quero que vocês analisem comigo o porquê que eu coloquei esses adjetivos, essas características na Chapeuzinho Vermelho. Eu coloquei que ela é linda, pois o texto assim a descreve. Amável, né? Lembram que até o próprio lobo disse que ela era amável? Gentil, ela era gentil com o lobo, com a mãe, com todas as pessoas. Adorável, né? Que também foi outra característica levantada pelo lobo. Alegre, o texto diz que ela é alegre. Eu poderia dizer que a Chapeuzinho Vermelho é obediente? Vamos pensar, ela obedeceu à mãe? A mãe havia lhe pedido para que quando ela fosse à casa da vovó, que ela não se desviasse do caminho. E o que ela fez quando ela encontrou o lobo? Ela simplesmente saiu pela floresta porque ele lhe sugeriu que fosse buscar flores, ou seja, ela desobedeceu à mãe, né? Além de ter falado com estranhos, que neste conto isso não é levantado, mas em outros sim, tá bem? Para o caçador, eu coloquei o caçador como observador. Por quê? O caçador, só de passar perto da casa da vovó, ele ouviu o ronco e foi ver o que era. Antes dele atirar, ele pensou, né, que ela pudesse ter engolido a vovó. Então ele foi cuidadoso, né? E quando ele salva, que ele tira Chapeuzinho e a vovó de dentro do lobo, ele foi um herói, né? Então ele aqui, ó, eu coloquei ele como heróico. Foi uma qualidade que eu coloquei para ele. Ele teve um ato heróico, como também corajoso. Ele enfrentou o lobo. E por que ele fez tudo isso? Olha essa qualidade que eu coloquei para ele, esse adjetivo. Sagaz. Por quê? Porque ele não se deixou enganar, né, pelo lobo. Ele foi esperto, ele foi perspicaz. Com isso, ele conseguiu salvar as duas. Essas são as características que eu acho que combinam com o caçador. E vocês? Quais que vocês colocaram? Para a vovó, por exemplo, eu coloquei que ela era amada, amorosa. Como que a gente percebe essas características? Quando a filha faz um bolo e manda a neta levar. Ali ela demonstra o amor que ela sente pela avó. Ela consegue passar para o leitor o quanto a avó é amada. Lá no conto mostra que a avó é pobre. Além de estar escrito, a gente sabe que ela mora numa casinha, no meio da floresta, né? Como lá também tem as características que a avó,
Ela é fraca, pois ela não conseguiu se levantar para abrir a porta para o lobo, pois ela estava doente, né? Então, tudo isso caracterizou essa personagem, né? A vovó. E é isso que vocês devem fazer ao escrever um conto. Pensar nas características que vai deixar o seu texto mais bonito. E não só as características humanas, mas características do lugar. Por exemplo, quando a Chapeuzinho está com o lobo, vocês se lembram quando ele pergunta onde fica a casa da vovó? E ela fala, a casa dela fica embaixo de 3 grandes carvalhos e as castanheiras ficam bem próximas. Então, ela não disse simplesmente, olha, fica perto de 2 árvores. O autor aqui, os autores, eles conseguem colocar adjetivos para descrever o local. Então, são coisas que vocês devem pensar ao escrever os textos. Quando ele conta como ela foi pegar as flores, então ele conta que ela viu flores crescendo por todo o canto, que ela pensou em levar um ramalhete. Ela conta, por exemplo, das flores, que ela corria, pegava uma e via uma mais linda que a outra. Nesse texto, a gente observa muitos adjetivos que foram usados pelos autores para embelezá-lo. Eles usaram esses adjetivos para descrever os personagens físico e psicologicamente, né? Para descrever o local, como por exemplo a floresta, a casa da vovó. Então são essas coisas que nós aprendemos ao realizarmos essa atividade 2, tá bem? E que eu espero ver nos textos de vocês.